Temos para deixar nessa quinta edição, né, já é um número bem significativo, alguns agradecimentos, dar um retorno para o público que está acompanhando, dando um feedback através de comentários, procurando pessoalmente também para dar algumas sugestões. Isso é sempre bom porque a gente vai procurando estar melhorando para atender melhor vocês. Então quero mandar um alô para a Tereza Mara, lá de Salitre, né, uma pessoa que é da Academia de Letras, da Seccional Araripe, que deixou uma notinha lá sobre a matéria de divulgação do Museu da Geodiversidade. Também quero deixar um alô, um abraço todo especial para o Padre Monteiro, da comunidade Filhos Amados do Céu, lá no Juazeiro, que comentou que é um incentivador também e é um comunicador também, trabalha bastante com essa parte de comunicação. A minha amiga Lucimar Macedo, aqui de Nova Olinda, que fez assim uma análise realmente de todas as edições, pediu para ver, e é uma pessoa que incentiva, tem uma visão crítica realmente, chega para conversar e dar ideias. A presidente do Sintraf aqui de Nova Olinda, Andréia Silva, que também vem acompanhando aí as nossas edições. Um abraço, muito obrigada a todos. E no giro da semana, nós tivemos uma matéria bem bacana sobre o lançamento do livro Antologia Poética Escritores do Cariri. Ao todo, são 19 poetas que participaram desse livro, sendo que 7 desses fazem parte aqui do Cariri Oeste, né? Dentre esses escritores, eu quero cumprimentar todos, assim, parabenizar. Eu estive no lançamento do livro e tem uma nova-olindense que é uma das autoras, que é a Francisca Lira. Dona Francisca, obrigada pelo livro, pela dedicatória. E ela, que mora em Araripe, recebeu o título de cidadã araripense. Então, a todos que participaram dessa obra, desde já parabenizar e agradecer por estar no evento. Obrigada. Acreditem, aqui em Nova Olinda, na Chapada do Araripe, foi encontrado o fóssil de uma rã de 110 milhões de anos. Quem liderou o trabalho de pesquisa foi o Dr. Ismar Carvalho, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Todo domingo pela manhã eu tenho aquela sensação de quando acompanhávamos a Fórmula 1 e tínhamos a Ayrton Senna lá, era aquele pódio garantido. O mesmo sentimento eu tenho hoje com os atletas aqui de Nova Olinda. Jovens de 2 grupos voluntários da Associação Caririense de Atletismo, ACA, e os jovens do atletismo, os voluntários, que tem à frente o casal Aparecido Silva e Jaqueline Teles, estão sempre nos orgulhando e são pódio. Então, quando diz atleta de Nova Olinda, aí por fora a gente já sabe que tem pódio. A tradicional corrida São José, que acontece no município de Juazeiro do Norte, teve toda a nossa turma lá representando, e tanto os jovens, tanto na categoria masculina como feminino, garantiram uma participação expressiva. No oferecimento de Frame Produções, Granja Aqui Frango, Papelaria Papel Mania, Center Festas Buffet, Fotocópia Soluções Inteligentes, Espetinho da Nanda, Barbearia Heleno Barbershop, Restaurante Top Grill, Flor de Açúcar e Centro de Educação Básica SEB. Hoje, na nossa quinta edição, a gente abre esse quadro com uma convidada muito especial, uma pessoa bastante conhecida, a doutora Tereza, que já atuou aqui em nosso município. Ela que é médica, clínica médica, e faz acompanhamento da saúde da família. Por conta do mês de março e dessas atividades, eu acredito que já deu para vocês perceberem que nas edições anteriores todo o foco tem sido sobre a questão da mulher. Então, nada melhor do que trazer um tema muito pertinente, que é a questão da saúde da mulher, né? Quais são os cuidados, como é que as mulheres hoje elas devem estar olhando principalmente para si, né? E se cuidando mais. Então, doutora Tereza, primeiro eu quero agradecer pelo convite e estar aqui hoje para poder contribuir com a gente, né? Obrigada, Lucélia. Eu vou começar a tocar num assunto que hoje, assim, as famílias, elas sempre têm algum familiar que já perdeu, e quando a mulher ela para pensar os cuidados que deve ter
Como é que está essa questão dos casos de câncer hoje? Quais são os cuidados que a mulher ela deve começar a ter? Atualmente, né, a gente se preocupa muito com a saúde da mulher, atua diariamente nisso, com colposcopia, exames ginecológicos. A questão do câncer, né, Lucélia? Há uma preocupação muito grande, porque há uma incidência grande de casos, tanto de câncer de mama como de câncer de colo uterino, e também alta taxa de mortalidade, sendo o câncer de mama em segundo lugar e o câncer de colo uterino em terceiro lugar. Por que a gente quer chamar a atenção para isso, né? Pela questão que a gente pode, muitas vezes, não prevenir, mas perceber quando existe alguma mudança no nosso corpo. Então, eu sugiro a cada uma de nós, mulheres, né, Lucélia, a questão do autocuidado, do exame clínico mensal. Todos os meses, todas nós devemos ter um dia de se olhar melhor no espelho, né, examinar nossas mamas com movimentos, né, dinâmicos, levantando os braços em frente ao espelho, observar se tem alterações no movimento da mama, no mamilo, né? E todas essas alterações são importantes por causa do risco de mortalidade, né? E sobre a mamografia, é muito importante enfatizar que não é necessário todas as mulheres bem jovens fazer, né? Então, a gente indica atualmente realização desse exame a partir dos 40 a 59 anos, pelo menos, que seja bienal, né? Antes desses 40 anos, tem que haver a necessidade por conta de fatores genéticos, né? Como a incidência de casos em parentes de primeiro grau, aí a gente indica a realização da mamografia, né? Sobre o câncer de colo uterino, é importante a realização do exame ginecológico, através da prevenção do colo do útero, da colposcopia, realizando anualmente, né? As meninas também, adolescentes, devem fazer, não só as mulheres já mães, mas todas que tiverem vida sexual ativa. Tem alguma idade, vamos dizer assim, certa, para que a gente intensifique esses cuidados, como fazendo exame de rotina? Tem sim. No caso do câncer de mama, como eu falei, esse cuidado deve ser maior entre 40 a 59 anos. E no caso de câncer de colo uterino, tem uma incidência maior entre 25 até 69 anos. No caso, por exemplo, de uma família que já teve uma situação, aí as pessoas colocam, tem um fator genético. Há uma propensão dos filhos, eles também desenvolverem algum tipo de câncer? No caso do câncer de mama, sim. Parentes de primeiro grau. A gente deve fazer esse acompanhamento de uma maneira mais intensiva, anual, com exames, com mamografia, a partir dos 30 ou 35 anos, dependendo do caso. E o mais importante, o exame clínico, você conhecer seu corpo, apalpar seu corpo. Em relação às DSTs, foi noticiado que há um surto de sífilis, né, no Brasil. É como se, de repente, teve a década de 80, né, toda aquela pressão por conta da quantidade de casos de AIDS, as pessoas, de repente, relaxaram e começou a retomar essas questões. Fazendo um acompanhamento da mulher, assim, como é que a senhora vê hoje essa questão? Quais são os casos que são mais frequentes? Realmente hoje as DSTs ainda estão bem, um alto número, né, quando não deveria ser, até porque há uma promoção diária de saúde e até nos postos de saúde a doação de preservativos, que na realidade eu considero o melhor método, né, porque tanto ajuda no planejamento familiar, na escolha de gestação ou não, como para evitar doenças, né, Lucélia? A sífilis é muito preocupante pela questão principalmente da incidência durante a gravidez e os danos que ela pode causar ao feto, né? Então, a melhor forma é se prevenir, né, usando o preservativo.
Esses casos de DST, eles são recorrentes mais em pessoas que têm um parceiro fixo ou que têm relacionamentos eventualmente? É mais comum em quem tem mais de um parceiro. Há um risco maior de incidência quando se tem maior número de relação sexual desprotegida, tanto o homem como a mulher. E a preocupação maior é dessa incidência da sífilis durante a gestação por conta da sífilis congênita, e todas essas alterações que possam acontecer no feto. Dentre essas DSTs, eu sei que o público até já sabe, mas eu vou perguntar assim, qual ainda é a mais preocupante? Todas são preocupantes, Lucélia, mas em relação ao câncer, como nós tratamos, principalmente o câncer de colo do útero, há uma preocupação muito grande do Ministério da Saúde com o HPV, que é o herpes vírus, pelo risco de câncer de colo uterino. 70% dos casos de câncer do colo uterino estão intimamente relacionados a esse vírus. Por isso a importância da prevenção, do uso do preservativo, e hoje em dia esse cuidado está sendo levado às nossas crianças, com a aplicação das vacinas do HPV em meninas entre 9 e 14 anos e meninos de 11 a 14 anos. Em relação aos casos de AIDS aqui na nossa região, existe assim uma incidência maior ou menor? Como é que estão essas estatísticas? Continuam incidindo os casos de AIDS, mesmo com essa preocupação constante e com essa publicação de que ainda não existe cura, as pessoas ainda não têm o autocuidado. E ainda existem e continuam acontecendo casos. Falando um pouco agora sobre a questão da gravidez, recentemente a gente tem lido muito sobre a questão de casos em que a mulher reclama que sofreu algum tipo de violência durante o parto, que ouviu frases que era um momento tão delicado e que se sentiu agredida. A questão de adolescentes, que engravidam muito cedo e que acabam tendo complicações ou acabam morrendo, a própria criança vindo a entrar em óbito. Há uma complicação maior nesse tipo de gestação? Como é que fica essa questão? A violência obstétrica, ela acontece independente da idade, Então, assim, sobre a violência obstétrica, é um tema muito delicado, que devemos todos nós, como profissionais, termos esse cuidado ao abordar uma gestante, uma parturiente, uma mãe que está amamentando. E sobre a gravidez da adolescência, durante o período da adolescência, há um risco muito grande por uma questão de imaturidade fisiológica. Aumenta o risco de eclâmpsia, que é o medo de muitas ter a pressão alta durante a gestação. Esse risco aumenta em 30%. A grande maioria delas, gestantes, adolescentes, evolui para um pré-natal de alto risco, E tem pesquisas relatando que cerca de 30% desses recém-nascidos de mães mais jovens que 15 anos vão à UTI. Então é uma coisa preocupante, Fora o abandono à escola, a violência doméstica que vai se iniciar, depressão, tudo isso. E no caso do acompanhamento, de um pré-natal, ele faz a diferença nesses casos? Com certeza. Há uma importante questão do parto, falar sobre o parto humanizado e todo o atendimento ser humanitário, respeitando os valores, a cultura, aplicando a situação, toda essa questão técnica de uma maneira bem humanitária, fazendo pelo menos 7 a 9 consultas de pré-natal, oferecendo todos os exames necessários, um atendimento psicológico, fazendo essa busca ativa que em alguns casos
essa adolescente ou outra gestante em outra idade deixa de procurar a unidade, né? Então ela deve ser buscada para ver o que é que está acontecendo. Que às vezes esse parto, essa gestação não foi planejado, né? E ela fica se escondendo, se omitindo do pré-natal. Eu vou pedir aqui, né, para a gente fechar esse momento, que a doutora deixe uma mensagem, né, para as mulheres que vão estar assistindo essa entrevista. Hoje, o que é fundamental na hora de cuidar da saúde? É o autocuidado, é se amar, é se olhar diante do espelho, é se examinar, observar seu corpo, conhecer seu corpo, toda alteração, procurar a unidade de saúde mais próxima de sua casa, seja na prevenção do câncer de mama, do colo uterino, nas dúvidas sobre o planejamento sexual, a saúde sexual e reprodutiva, porque hoje esses temas estão livres, né? Todo mundo tem acesso, mas qualquer dúvida, sem procurar o médico de sua confiança ou a unidade de saúde mais próxima para ser acompanhado. Bom, agradecemos pela participação, por aceitar o nosso convite. Obrigada. E também pela disponibilidade. Obrigada. Obrigada, Lucélia. No oferecimento de Clique Informática, Moringa Produções, Eventos e Entretenimentos. Case Comigo, Case Bem. Doutora Ayala Enges, Dr. Marcos Renato Enges, Conceito Livraria Café e Vaqueiro Bom de Farra. E no Ubuntu News dessa semana, a comemoração dos 10 anos do projeto Vem Viver. Uma ação que é coordenada aqui em Nova Olinda, no bairro Vila Alta, pelo pastor Márcio Muniz. Congrega jovens e crianças, né? Não só incentivando a questão da formação voltada para o ato de evangelizar, mas envolvendo esses jovens em atividades cênicas, atividades esportivas, atividades culturais e atividades de incentivo ao protagonismo. Uma atividade que acontece de forma voluntária, né? Inclusive você pensar que em meio a toda essa crise que o Brasil enfrenta, você tem um trabalho de resgate, né? Aqui em Nova Olinda, o jovem ele precisa ter uma perspectiva e é exatamente dentro desses projetos sociais que você vê que há uma oportunidade de descobrir esses potenciais. Assim a gente deixa de perder jovens para o alcoolismo, para drogas, para a prostituição. Tá aí um exemplo que fica e que é muito significativo. Como um trecho, o subtítulo da matéria diz, um sopro de vida. Você pode visitar o link da matéria, inclusive está colaborando com essa ação que acontece voluntariamente. Hoje, o que a gente precisa é potencializar essas ações. É com muita alegria que finalizo mais essa edição. Deixo aqui um abraço carinhoso a todos que nos acompanham. Aproveite para conhecer as nossas redes sociais, tanto no Facebook como no Instagram. E também acompanhe as edições dos vídeos no nosso canal no YouTube. Deixe o seu comentário, a sua sugestão e nos ajude a conseguir estar formando essa pauta. Para você que é empresário, aproveite também para anunciar aqui com a gente. Deixe a logomarca de sua empresa mais visível. Um abraço a todos, até a próxima.